isso com o futuro da educação brasileira. Então, o que é importante a gente pensar? Esse tema, esse título, né, ele é o título da 4ª Conferência Nacional de Educação, CONAE 2022. Nós tivemos a primeira CONAE, então, em 2010, a segunda em 2014, a terceira em 2018 e, portanto, agora a 4ª em 2022. Este tema, ele pode também ser o mesmo tema das etapas municipais ou intermunicipais. Ou o município ou o grupo de municípios podem definir, né, especificar alguma questão. Então, alguns municípios ou grupos de municípios estão dizendo, né, que o seu tema vai ser inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação. Aí, ao invés de brasileira, colocam a questão da região ou do próprio município, do próprio território. Então, essa é uma possibilidade que tem, ou adotar a temática, né, da etapa nacional também não tem nenhum problema. A pauta da CONAE 2022, ela está dividida em 4 pontos, que depois são organizados no documento referência em 3 eixos. Então, a diferença só de 4 pontos na pauta e 3 eixos é a organização do documento referência. Mas o primeiro ponto, né, da pauta da CONAE 2022 é a questão do novo Plano Nacional de Educação, que teoricamente, se dará do período de 2024 a 2034. E por que nós estaremos pautando isto na CONAE 2022? Porque para quem acompanhou a avaliação do Plano Nacional anterior, sabe que a gente fez a CONAE 2010, em março de 2010, e era uma etapa para avaliar o Plano Nacional vigente à época, né? Um plano nacional que foi aprovado em 2001, né, teve vigência a partir de janeiro de 2001 e teria a sua vigência expirada em janeiro de 2011. Mas a CONAE 2010, realizada em março de 2010, só foi gerar um projeto de lei para o novo Plano Nacional. Esse projeto de lei só foi protocolado no Congresso Nacional em dezembro de 2010. E, obviamente, que tramitam os PLs no Congresso Nacional, entre Câmara e Senado, e isso leva um tempo. Tanto que o nosso Plano Nacional, então, foi aprovado em junho de 2014. Portanto, nós tivemos aí praticamente 3 anos e meio sem vigência de Plano Nacional de Educação. Então, para não ocorrer a mesma situação, a CONAE 2022, né, praticamente 1 ano e meio antes do fim da vigência do Plano Nacional, já vai propor, então, as questões para o novo plano, para o novo PNE 2024-2034. E, por isso, nós estaremos discutindo nas etapas municipais ou intermunicipais, nas etapas estaduais e na etapa distrital, a avaliação deste plano vigente até então. E aí nós vamos fazer, sim, a avaliação das 10 diretrizes, as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação vigente, né, que vai ter sua vigência expirada em junho de 2024, essas 10 diretrizes, elas estão no artigo da lei, elas não estão no anexo da Lei 13.005, que são as 20 metas e as estratégias. As diretrizes, elas estão no corpo da lei, no artigo 2º, se eu não me engano, e lá tem, então, as 10 diretrizes deste Plano Nacional vigente. Também serão avaliadas as 20 metas existentes, né, no nosso Plano Nacional hoje, e ainda vai se fazer, né, para esta avaliação e para os indicativos para o novo Plano Nacional, obviamente que a gente tem que verificar a relação da atual demanda que nós temos com aquilo que nós já conseguimos atender, e também verificar se nós atingimos algumas questões aí de redução das desigualdades e ampliação da inclusão, para que nós possamos indicar, então, neste ponto de pauta da CONAE 2022, as questões pertinentes para o próximo Plano Nacional de Educação, então, 2024-2034. O segundo ponto de pauta desta CONAE, desta 4ª Conferência Nacional de Educação, é o Sistema Nacional de Educação, algo que a gente já vem falando há mais tempo, mas que nós precisamos ter essa regulamentação. Então, por esse motivo, nesse ponto de pauta, a gente vai ter a avaliação da legislação inerente ao tema e também a questão do projeto de modelo de Sistema Nacional de Educação que se quer.
porque a ideia é, a partir das definições e das competências constitucionais para cada um dos entes da federação, nós termos como isso se efetiva na prática, né? Porque hoje a gente tem algumas restrições que legalmente, inclusive, não permite uma atuação em regime de colaboração ou uma cooperação federativa de forma mais intensa, por conta de algumas limitações. Então, esse modelo, né, de sistema nacional precisa também, enfim, ser pautado nesta etapa da CONAI, para que a gente possa indicar que modelo de sistema nacional de educação nós desejamos. O outro ponto de pauta, então, é a questão da educação nacional como um todo, porque nós temos aí, para olhar, né, com maior ênfase, a questão da formação inicial e continuada, faltou ali a expressão inicial e continuada de professores, mas em especial a formação continuada, para que a gente possa dar conta também da política de Estado, que é a política curricular que vem sendo implementada, né, apesar aí do impacto da pandemia no ano de 2020 e neste ano, consequentemente, mas que nós estamos em plena implementação da Base Nacional Comum Curricular. Nos municípios, com toda certeza, na educação infantil e no ensino fundamental, e esta é uma pauta importante para que nós possamos verificar as questões curriculares, né? Se os currículos efetivamente estão dando conta da Base Nacional Comum Curricular, dos documentos construídos de território. Então, aqui no estado, o nosso referencial curricular gaúcho para a educação infantil e ensino fundamental, e nos municípios que construíram documentos orientadores do território municipal também para a questão curricular, como essa implementação está. Também não temos como falar de educação nacional sem falar de financiamento, e, na verdade, esses financiamentos que estão aqui no plural, né, são as formas diferentes aí de financiamento público da educação, e que nós precisamos aí também olhar, porque nós estamos implementando, né, desde este ano, 2021, o novo mecanismo também do Fundeb e algumas outras regulamentações complementares que são necessárias. Então, a gente vai estar focando nesse ponto de pauta sobre financiamento. Assim como outras questões relativas à educação nacional, como é o caso da política de cotas, que está sendo pautada também nessa etapa da CONAI, a educação especial, né, em função de toda a tramitação que vem acontecendo, inclusive do decreto, né, federal que está em análise no STF sobre a sua constitucionalidade ou não, e a educação profissional e tecnológica, que tem sido, né, um ponto de bastante foco, né, no último período, especialmente voltado para a educação de jovens e adultos e para o ensino médio, como sendo uma possibilidade para qualificar as questões curriculares também. E o quarto ponto da pauta dessa CONAI, então, é a equidade e a qualidade na educação. A gente trabalhou por muito tempo, né, com a questão da igualdade na educação, e agora a gente avança um pouco nesse paradigma e passa para a igualdade de condições, que é a equidade, né? Então, que nós possamos aí trabalhar nessa perspectiva e verificar o que ainda falta para que nós possamos ter essa igualdade de condições para todas as nossas crianças da educação infantil e os nossos estudantes do ensino fundamental e suas modalidades. E alcançarmos, né, aquilo que todos aí trabalham, que é a questão da qualidade, né? Para que esta discussão destes pontos ela seja direcionada e possa garantir efetivamente essa discussão, o Fórum Nacional de Educação, então, estruturou estes temas, estas 4 pautas, em eixos, no documento referência da CONAI 2022. E aí, estes temas, eles foram estruturados nestes eixos e subeixos para dar conta dessas questões de poder fazer a avaliação do Plano Nacional vigente, fazer também a avaliação da evolução da educação nacional em relação às metas nesse último período. Obviamente que em nível nacional, a ideia é avaliar do último ano, né, da Conferência Nacional 2018 até a próxima, que será 2022.
Obviamente que no âmbito dos municípios, né, ou de grupo de municípios que vão fazer a sua etapa, nós estaremos avaliando esse último período da realização de etapa também no município, que é de 2018, normalmente que todos realizaram suas etapas municipais preparatórias para a CONAI 2018 ou 2017, porém, a gente não chega até 2022, obviamente, nós ainda estamos vivendo o ano de 2021. Então, é importante dizer que a gente vai estar olhando para o período de atendimento mais efetivo e com dados consolidados até o ano de 2020. Então, não se preocupem se a gente, não vamos trabalhar com os dados de 2021, vamos trabalhar no território municipal com os dados consolidados de 2020. Mas a etapa nacional, esta sim, vai fazer esse olhar um pouco maior, né, de longo prazo, aí de 2018 a 2022. Aí entram os eixos, tá? Aqui tá bem pequenininho a letra, enfim, mas esse material também fica para depois, né? Mas o eixo 1 vai dar conta, então, sobre a avaliação das diretrizes e metas do Plano Nacional vigente para fazermos os indicativos para o próximo Plano Nacional 2024-2034. Então, aqui entra uma sugestão que a gente tem dado para todos os municípios, para que a gente olhe para o documento referência da CONAI 2022 e a gente consiga fazer contribuições efetivas a esse documento, é importante que a gente olhe para o nosso território e que a gente consiga ter a dimensão de como está a implementação do nosso plano municipal no território. Então, mesmo que os municípios optem por uma etapa intermunicipal, a orientação que a gente tem dado enquanto Conselho Estadual, participando inclusive do GT, que está organizando orientações para todos os municípios do Rio Grande do Sul, é trabalhar nesta perspectiva, que eu não tenho como avaliar diretamente o Plano Nacional de Educação se a gente não olhar para o nosso plano municipal, se a gente não olhar para as necessidades, dificuldades, facilidades e desafios que a gente tem no território municipal. Então, por isso, a importância de avaliar o nosso plano municipal, para que a partir do nosso território nós possamos fazer indicativos de por que a meta 1, por exemplo, do Plano Nacional de Educação não foi atingida no Brasil inteiro. Porque em alguns territórios municipais a gente ainda tem dificuldades desse atendimento, da ampliação do atendimento na idade de creche e na idade de pré-escola, que já deveria estar universalizado desde 2016. Mas para que a gente possa fazer contribuições a esta avaliação do Plano Nacional, a gente precisa entender como está a realidade no nosso município e na nossa região, para que então a gente possa fazer essas contribuições. Então, por isso que este eixo 1, que é o Plano Nacional de Educação 2024-2034, a avaliação das diretrizes e metas, nos seus 9 subeixos, porque são 9 subeixos, onde a gente vai falar desde a avaliação da evolução das políticas públicas, vai fazer a avaliação diagnóstica das diretrizes e das metas, vai falar sobre formação, sobre carreira, sobre valorização dos profissionais da educação, a interface, né, com as questões da inclusão, então a acessibilidade, direitos humanos, justiça social, enfim, a questão da equidade enquanto democratização do acesso, mas não só a democratização do acesso, que basicamente está mais ampliada e garantida, especialmente no ensino fundamental, mas a questão da permanência e da garantia da aprendizagem dos estudantes o mais adequado possível dentro da idade e do esperado para aquela idade. Vamos falar sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular, da gestão democrática na escola pública, né, a questão da participação dos segmentos da comunidade escolar e ainda dos limites que são impostos aí, especialmente por esse período da pandemia. Então, importante para a gente fazer contribuições ao novo Plano Nacional que a gente olhe a nossa realidade e, por isso, o nosso indicativo de que este eixo ele trate sim do documento referência da CONAI, que tem que ser, é o objeto da etapa municipal ou intermunicipal, mas que como elemento que subsidia essa discussão, se faça também a avaliação do Plano Municipal de Educação, para que a gente tenha contribuições concretas ao novo Plano Nacional de Educação. O eixo 2 fala da escola
para o futuro, né? Uma escola para o futuro, tecnologia e conectividade a serviço da educação. E este eixo está aí subdividido em 2 subeixos, falando um pouco do que é esta escola para o futuro. Então, que escola é essa que nós queremos para assegurar o acesso à inovação, às tecnologias, a uma oferta de uma educação à distância ou aberta, mas que venha para qualificar o que já se faz, não como substituição da escola que nós temos e que queremos que continue existindo. E também como seria a organização dessa escola do futuro? Quais são os referenciais curriculares, as práticas pedagógicas, como precisa ser a formação de professores, como deve ser a infraestrutura física das escolas e também a infraestrutura tecnológica para permitir a ampliação da conectividade, do acesso à internet, mas também aos dispositivos computacionais que são compatíveis com esta escola que se quer, tendo aí a questão da tecnologia e da conectividade a serviço da educação, e não em substituição à educação escolar que nós conhecemos. Então, este eixo 2, ele traz este foco de discussão, e que também está lá pautado no documento referência, e que são contribuições, então, que a gente vai ter como um ponto além da avaliação do plano nacional ou do plano municipal como ponto de partida. E o eixo 3, que eu considero um eixo também extremamente relevante, não que os 2 anteriores não sejam, mas é o que fala, então, da criação do Sistema Nacional de Educação. E observem, nós temos sistemas municipais de ensino, sistema estadual de ensino. Nós estamos falando de um sistema nacional de educação. Então, importante lembrar que a parte do sistema federal do ensino, que se dá pelas normativas do Conselho Nacional de Educação em parceria com o Ministério da Educação, não é nesse sentido das normativas para o ensino, e sim para a organização da educação no território nacional. Por mais que nós já saibamos quais são as competências e atribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Constitucionalmente, nós já sabemos disso. A LDB traz questões para os estados, municípios, para o Distrito Federal, enfim, para os sistemas de ensino, mas o Sistema Nacional de Educação é uma regulamentação sobre a ação em regime de colaboração e a cooperação federativa que estão dispostos na Constituição, mas que até hoje não foram regulamentados. Então, é importante que a gente possa olhar para este eixo, né, que vai falar da criação do Sistema Nacional de Educação, avaliando a legislação inerente a esse tema e também avaliando que modelo de Sistema Nacional de Educação que nós queremos, que nós desejamos para efetivar essa escola do futuro e, sobretudo, para efetivar as diretrizes e metas e estratégias propostas no atual plano e no próximo, que vai provavelmente incorporar muitas das metas que ainda não foram atingidas e talvez definir a ampliação de alguns indicadores. E aí, por esse motivo, este eixo 3 também tem 3 subeixos. Um que vai falar especialmente do Plano Nacional de Educação como sendo o articulador desse sistema nacional, porque o Plano Nacional ele é uma política de Estado, prevista lá no artigo 214 da Constituição Federal, e, portanto, ele nos dá o fio condutor de todas as ações educacionais em diferentes âmbitos e esferas administrativas. Então, é o Plano Nacional de Educação que é o articulador do Sistema Nacional de Educação. Mas, para isso, nós precisamos instituir este Sistema Nacional de Educação efetivamente, propor essa democratização, propor a questão da cooperação federativa, falar das possibilidades de parcerias público-privadas e também indicar como que nós vamos avaliar e regular o funcionamento desse Sistema Nacional de Educação. Ainda temos que falar, sim, né, como a gente sabe que a educação sozinha não vai conseguir resolver todas as situações, né, que a nossa sociedade brasileira precisa ter um olhar, mas então vai falar dessa intersetorialidade. Como que a educação
precisa estar articulada com a cultura, com a ciência, com o trabalho, com o meio ambiente, com a questão da inovação e da tecnologia, para dar conta dessas necessidades da nossa sociedade a partir do olhar da educação, mas que sozinho não vai conseguir fazer tudo isso. E, obviamente, que aí vai entrar como terceiro subeixo a questão do financiamento da educação. Então, a gestão dos recursos, a transparência e o controle social, sempre como pontos de pauta. E aí, quando olharmos para esse financiamento da educação, a importância de nós entendermos o funcionamento com as atuais fontes de recursos que temos e as medidas novas aí implementadas pela Emenda Constitucional 108, que é a questão do Fundeb permanente, então agora, e os seus novos mecanismos, né, de redistribuição de recursos, mas também pensar que outros recursos nós precisaríamos ter participação para que a educação possa alcançar efetivamente isso. Então, por esse motivo, o Sistema Nacional de Educação é um tema relevante para que os municípios, em especial, possam alcançar nos territórios municipais as metas e as diretrizes propostas num Plano Nacional de Educação. Porque, efetivamente, como a gente já escuta isso da Undime, da UNCM, da FAMURS, em especial aqui no Estado, a vida acontece no município. Então, a gente precisa ter as condições para que esta vida que acontece no município possa se efetivar a partir da política de Estado, que é o plano de educação, como sendo o articulador desse Sistema Nacional de Educação a ser ainda instituído, implementado, regulado e avaliado.